Vocês estão percebendo que não está nada fácil viver no Brasil, não é? Não bastasse o alto índice de desemprego, os cidadãos têm que lidar com o aumento dos preços de vários produtos e de serviços também. A cesta básica está mais cara. Consumir carne vermelha está quase que impossível para muitas famílias e ainda tem o aumento da conta de energia, no aluguel, nos combustíveis. E aí vem mais um aumento do gás de cozinha. Ninguém aguenta, né? Esse é o assunto para o professor Francisco Rosário no quadro Explica Pra Gente e que está no ar. Pois é, como a gente fala popularmente, a vida está pela hora da morte, né? Ninguém suporta mais tantos aumentos e o preço cada vez mais corroendo o nosso suadinho dinheirinho, né? Francisco Rosário, professor, essa dica que o senhor vai trazer agora de como lidar com esse momento turbulento no bolso do trabalhador, eu acho que é importantíssimo, todo mundo quer saber. Seja bem-vindo mais uma vez, boa tarde, professor Francisco Rosário. Obrigado, Wilson. Boa tarde a todos e a todas. Pois é, está cada vez mais complicado e parece que esses aumentos não param nunca. Infelizmente, a gente vai ter que saber se equilibrar em cima da lâmina, não é nem mais da corda bamba, é de uma lâmina. E a lâmina da inflação, né? A principal dica, eu acho que é pesquisa de preço. Existem vários produtos aí aumentando muito rapidamente e a gente vai ter que estar cada vez mais entendendo, buscando. A nossa sorte é que boa parte desses preços estão aqui, ó, no nosso celular, na palma da nossa mão, porque existem aplicativos, inclusive aqui em Alagoas, da Secretaria da Fazenda, gratuito, que traz a coleta de preços quase que em tempo real, no caso dos alimentos, porque é coletado principalmente no supermercado, daqui de Alagoas. Então, vale a pena a gente fazer essa pesquisa, é a principal dica nesse momento complicadíssimo que estamos passando. Muito bem, professor, não está fácil, né? A gente que já passou por turbulências grandes, você também, que você é da nossa idade, tivemos um momento daquela inflação horrorosa em que a maquinetinha de recolocação de preço, ela trabalhava mais do que qualquer outra coisa, né? Toda semana, plim, 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 plim. Mas, Wilson, se me permite dizer uma coisa boa. Opa! É o nosso comportamento. Veja bem, naquela época que você está falando, que todos nós éramos meninos, mas a gente sentia na pele, porque quando ia tomar Guaraná num dia, no outro já estava mais caro. Verdade. A gente tinha inflação de 80% ao mês, já chegamos a ter 80% ao mês. É uma coisa fora do comum. Hoje, a gente não está suportando uma inflação que vai dar 9%, estão dizendo aí 7%, 8%, mas eu estou chutando aqui 9% ao ano. Então, a gente está mais sensível a isso, mais consciente do que a gente pode fazer e, obviamente, vamos fazer, né? Ótimo, é isso aí. Muito bem. Vamos lá, vamos fazer então com que as pessoas botem a boca no trombone e façam perguntas para o professor Rosário no Explica Pra Gente. A primeira pergunta é do Antônio Lima, ele é do bairro do Jacintinho, professor. Ele pergunta o seguinte: professor Francisco, a causa de todos esses aumentos é a mesma? Não, mas cada setor tem um tipo de impacto diferente. Por exemplo, os alimentos. No começo era praticamente tudo por conta do dólar. Hoje a gente já teve problemas climáticos aí no meio, né? Então houve uma quebra dos grãos, principalmente. Aí você tem grãos que a gente come direto, feijão, arroz. Teve seca, teve quebra do grão e também milho e soja, que é ração animal, que aí está pressionando também o preço das carnes, da proteína animal, né? Então, cada setor tem a gasolina, está aumentando simplesmente por conta do dólar. E a política de preços que a Petrobras assumiu desde 2017, né, que é para favorecer os seus acionistas. Afinal de contas, a Petrobras, metade é do governo, metade é privado, e ao invés de... ela entrou numa política de dar dividendos e aí precisa estar com os preços ajustados pelos preços internacionais. E como a gente está vivendo em dólar, e a Petrobras compra tudo em dólar, termina o dólar subindo e o preço do combustível subindo. Então, tem causas diferentes, sim,
mas no fundo a gente está vendo, quando bota tudo numa cesta só, é um aumento da inflação, inflação é a alta generalizada dos preços da economia. Perfeito, muito bem explicado para o Antônio. Vamos lá, tem mais perguntas chegando aqui. Vamos ver quem é que faz a pergunta para você, professor, agora. Quem faz a pergunta é a Juliana Castro, ela é do bairro do Feitosa. Ela pergunta o seguinte: professor, com a vacinação avançando e o comércio retomando as atividades, os preços devem diminuir? Olha, de verdade, sonho, né? Os preços tendem a subir mais ainda, porque você vai aumentar a demanda, né? As pessoas, como já está acontecendo ao redor do mundo, os alimentos nossos que nós estamos pagando mais caro, uma razão é pela quebra da safra, a outra é porque o mundo está demandando mais alimentos, porque está todo mundo voltando por conta da vacinação. E aí você termina, o produtor rural vai querer exportar e receber em dólar do que vender no mercado interno. Essa é a grande verdade. E aí, obviamente, provavelmente com essa abertura geral, a vida tendendo, porque temos a variante Delta aí nas sombras, né? A nossa vida tendendo a voltar ao normal, provavelmente a gente vai ter um pouco mais de pressão inflacionária. Meu Deus do céu, professor, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, não está fácil não. Vamos lá, terceira pergunta dos nossos telespectadores. Vamos ver então, professor, quem faz a pergunta agora é o José Eduardo da Silva, ele é aqui do bairro do Poço, e ele pergunta: professor, a gasolina pode aumentar ainda mais? Pode, provavelmente vai, né? Como eu falei, a Petrobras, até 2017, ela tinha uma política de preços que privilegiava a população, né? Um controle de preço e também para não pressionar tanto a inflação como tem feito agora. Só que de 2017 para cá ela mudou a sua política de preço, alinhou seus preços ao mercado internacional e com isso privilegiou os acionistas. Então a Petrobras, ao alinhar o preço ao dólar, né? Que é o natural, porque afinal de contas é preço de mercado, ela começou a ter o aumento do dólar, e o dólar só aumenta, também impactou aí no preço dos combustíveis. E o dólar está aumentando agora, principalmente por essa insegurança política que nós estamos vivendo, essa incerteza enorme. E isso faz com que o dólar sempre esteja crescendo. Como a eleição provavelmente ainda vai ser problemática e temos aí 2022 inteiro para tentar respirar e sobreviver, e o dólar também não acredito que vá dar sinais de arrefecimento, né? Vai diminuir esse crescimento. Então, provavelmente a gasolina vai aumentar bastante. Meu Deus do céu. Professor, para a gente tentar, eu estou tentando buscar uma forma de ver a luz no fim do túnel. Professor, paga o meu almoço. Porque é o seguinte, professor, o que eu quero saber é o seguinte: há uma possibilidade de que a Petrobras mude essa política de preços e a gente consiga ter essa redução ou estagnação desses aumentos que não sejam regulados pelo dólar? Isso pode acontecer? Olha, tudo é questão política, Wilson. Infelizmente, a gente está vivendo uma turbulência muito grande de ideias, de posições e de compromissos que, às vezes, você toma uma decisão lá atrás e ela fica, né? Pode. Nada é impossível, né? Nesse mundo de meu Deus. Contudo, os compromissos assumidos, não dá para você mudar contrato de uma hora para outra, porque é uma empresa, estamos num sistema capitalista em que as empresas elas têm que dar lucro, né? E caso haja uma mudança de contrato, de compromisso desse da Petrobras, as ações dela vão cair. Se a ação cair, aí o pessoal vai culpar o governo, aí o governo não quer, entendeu? Entendi. Então nós estamos aí realmente em um nó. Eu hoje de manhã dei uma aula e a gente conversou bastante, inclusive com com um participante da indústria alagoana, ele estava presente, a gente conversando, disse: olha, assumimos compromissos. Geralmente a gente tem uma máxima em dizer que não assuma compromisso hoje que você não possa cumprir mais na frente, né? Isso é o natural. Infelizmente, assumimos compromisso de qualquer maneira há alguns anos atrás e hoje a gente está difícil de sair dele porque são compromissos, né? Compromisso você não abre mão. Entendi. Compromissos e contratuais, esses compromissos, né, assumidos lá atrás estão impactando em toda a nossa vida. Não é só econômica, né? É social, é emocional. Então, os compromissos que nós assumimos alguns anos atrás, nós como nação brasileira,
está nos cobrando um preço agora. E muito alto, professor. Professor, eu espero que na próxima você traga mais. Eu sei que o senhor está explicando a realidade para a gente entender, que é muito. Quando a gente consegue entender, a gente sofre, mas sofre pelo menos sabendo por quê, né? O ruim é sofrer sem entender por quê, não é? Enfim. Mas vamos fazer o seguinte, para quem quiser então saber mais detalhes, acesse então o Sururu Talks, está lá o nosso querido Francisco Rosário, vai poder trazer muitas informações, né, professor? Tá lá, já tem texto novo falando sobre inflação, já tem vídeo, tá lá, podem ir e tem mais informações. Ótimo. Professor, Sururu Talks. Sururu Talks está aí, então, coloca aqui na telinha aqui, ó, @Sururu Talks, bota aí, o Vando está anotando lá para poder seguir também, que o Vando está sem pagar o aluguel, enfim, bota aqui, isso aí, @Sururu Talks, tá bom? Fala com o professor para saber todos os detalhes da realidade que nós estamos vivendo, que não está fácil. Professor, a situação está difícil, pague o meu almoço, professor, que não está fácil, não. Ah, não está fácil para ninguém. Mas a gente brasileiro é criativo, é resistente e vai sobreviver. Hoje de manhã estava ouvindo o mundo se acabando e uma marchinha de carnaval eu não vou poder cantar ela isso. aqui, mas e ninguém vai querer me ouvir cantando, óbvio. Entendi. Então, muito bem. Mas a turma fizeram uma paródia da Turma do Funil, que está muito boa. Então, o brasileiro é isso, cara. Então, é por isso que eu acredito nesse país, a gente vai sobreviver, sim. É trabalhar e segurar esse momento, porque tá difícil, mas vai melhorar. Se Deus quiser. Muito bem. Sou otimista também. Professor, um abraço, grande sucesso, boa semana, boa terça-feira e até a próxima, tá bom? Muito obrigado, professor.